Voltamos para a segunda parte do debate da TV Gazeta com os candidatos ao governo do Acre. Também estamos ao vivo pelas rádios Gazeta e Cidade FM. E você pode nos acompanhar pela página do Facebook da TV Gazeta. Para comentar nas redes sociais, digite #Debate na Gazeta. E em função do debate, excepcionalmente hoje, não vamos exibir a Fazenda e Supertela. Vamos às regras do segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si em 2 rodadas. O primeiro candidato a perguntar em cada rodada será definido em sorteio prévio e terá de ser o último a responder na mesma rodada. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes no bloco. O candidato que perguntar terá direito à réplica. O que responder poderá fazer sua tréplica. Os temas serão de livre escolha do candidato que faz a pergunta. O tempo da pergunta é de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e 30 segundos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. E de acordo com o sorteio prévio, a candidata Janaína Furtado, da Rede Sustentabilidade, faz a primeira pergunta. Candidata, a senhora pode escolher quem vai responder. Candidato Gladson Cameli. 30 segundos. Gladson, eu estudei até os meus 14 anos na zona rural. Os meus pais foram meus primeiros professores, o meu esposo é professor e eu sou professora. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para melhorar a educação do nosso estado. O candidato Gladson Cameli tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Janaína, você falou que veio da zona rural. Primeiramente, dar condições e melhorias dos nossos ramais, né, para que as pessoas possam vir para a zona urbana quando não tiver escola na zona rural. E melhorar toda a estrutura da parte das escolas da zona rural. A minha proposta para a educação, como eu já falei aqui no início, nos primeiros 4 anos, 4 novas escolas militares, a valorização do servidor público, do professor, que muitos estão provisórios, nós queremos colocar eles efetivos, tá, para que ele possa, e cada professor poder lecionar na região onde ele mora, porque ele conhece a realidade. Além de recuperar as escolas, e queremos em 4 anos criar 10 escolas, 10 novas escolas de tempo integral, para poder facilitar a vida daquele pai que não tem condições de deixar o seu filho ter uma babá, enfim, para que ele possa realmente ir trabalhar com segurança e fazer concursos públicos. Porque se você pegar a maioria dos nossos professores aqui no estado do Acre, eles são provisórios. E nós queremos valorizar os nossos mestres, que são realmente verdadeiros guerreiros. E você é professora e você sabe que é de extrema importância a valorização dos nossos servidores. Candidata Janaína Furtado tem 1 minuto para a réplica. Gladson, uma das minhas propostas como governadora do nosso estado é pagar o melhor salário para os nossos professores. E eu não estou aqui fazendo nenhuma promessa falsa. Para isso, nós precisamos cortar as regalias que eu e você que me assiste nesse momento conhece. Temos que parar de obrigar alguns professores a colocar o adesivo de alguns candidatos e fazer com que os professores cumpram realmente com o seu trabalho, que é ensinar os nossos estudantes. Eu saí da zona rural, não foi porque eu queria morar na cidade, foi porque eu precisava estudar. E os meus pais sempre tiveram consciência de que a educação transforma a vida das pessoas. É tanto que eu estou aqui, neste momento, participando desse debate como mulher, como professora, como alguém que veio do interior. E a educação é a ferramenta mais transformadora que eu conheço e acredito. Então, eu assumo aqui o compromisso de pagar o melhor salário. É possível fazer isso, como eu disse, cortando as regalias, e o Maranhão fez, com compromisso e com responsabilidade, mesmo estando um estado com crise. Tréplica de 1 minuto para o candidato Gladson Cameli. Justamente valorizar os nossos profissionais, reestruturar as nossas escolas de tempo integral, acabar com a perseguição, não obrigar o funcionário público, da educação principalmente, e fazer campanha. Tem muitos áudios aí vazados e o Ministério Público e a Justiça Eleitoral têm que acompanhar isso, do que está acontecendo, respeitar quem trabalha, dar condições melhores e, principalmente, acabar com a perseguição de uma vez por todas, porque os nossos funcionários públicos, guerreiros, homens e mulheres, vão ter o governo das pessoas, o governo
o governador, eu quero ser governador por o diálogo, dialogar com as pessoas e com os sindicatos para que possamos fazer um grande governo. Obrigado, candidato. O candidato Gladson Cameli agora tem 30 segundos para formular uma pergunta e escolher quem vai respondê-la. O David. David, qual é a sua proposta para o pequeno e médio produtor rural? O candidato David Hall tem 1 minuto e meio para responder essa pergunta. O pequeno e médio produtor rural, ele não tem acesso às informações que irão fazer com que ele possa produzir em maior escala. Nós daremos acesso a essas informações numa parceria que nós vamos fazer com o Sebrae e com a Embrapa. Nós iremos contratar 500 técnicos profissionais que irão ensinar esse pequeno produtor para que ele possa desenvolver as suas atividades econômicas, a sua produção. E mais do que isso, nós vamos garantir a trafegabilidade dos ramais. Hoje o que a gente vê? A gente vê que o governo do estado do Acre, ele favorece determinados ramais que moram famílias que votam naquele governo. Esse não é o critério mais razoável. O critério que nós utilizaremos é o critério da maior produção, onde há uma maior produção, há uma necessidade mais imediata de fazer com que os ramais fiquem trafegáveis de inverno a verão. A gente não pode prometer que vai asfaltar tudo, mas garantir a trafegabilidade a gente vai fazer sim. E mais do que isso, nós também vamos fazer uma parceria com empresas privadas para que a gente possa dar maquinário, possa inserir tecnologia. A gente vê aí nesse governo muitas máquinas paradas, em desusos, falta de manutenção, porque é um governo que não faz o seu dever de casa. E a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. Réplica de 1 minuto para o candidato Gladson Cameli. Eu quero aqui garantir para o pequeno, médio produtor rural, a vocês que trabalham dia a dia. O nosso governo vai ter planejamento e gestão. Nós vamos recuperar e melhorar o escoamento os ramais para vocês poderem escoar a sua produção. O IMAC vai parar de estar multando quem trabalha. O IMAC tem o direito e o dever de orientar quem quer plantar, não ficar multando. Reestruturar a CEAPROF, porque hoje o produtor rural que planta, e ele para poder vender seus produtos, ele tem que pagar ou o diesel ou o aluguel do caminhão. E cadê os equipamentos do Estado? Cadê a estrutura governamental? Onde é que estão as máquinas do DERAC, sucateadas, acabadas? Onde é que estão as máquinas para ajudar o pequeno e médio produtor rural? E queremos incentivar a agricultura, porque nós vamos ter um programa que é o Prato Fácil. Obrigado, o governo candidato. vai adquirir tudo que eles produziram na zona rural. Tréplica de 1 minuto para o candidato David Hall. Nós criaremos 200 agroindústrias familiares, colocaremos as EPE para funcionar, é um projeto bom, só não funcionou porque teve o dedo sujo da política. A gente tem que colocar pessoas eficientes, capacitadas, com visão empreendedora para tocar esse negócio, e nós também criaremos as áreas de livre comércio em Brasileia, Epitaciolândia e também na região do Juruá. A gente viu o crescimento da Bolívia logo ao lado da cidade de Brasileia, que está estagnada há mais de 10 anos, que não desenvolveu. E aí a gente tem esse projeto da área de livre comércio que vai garantir uma maior equiparidade na disputa comercial. O candidato David Hall agora poderá escolher entre os candidatos Coronel Ulisses ou Marcos Alexandre e formular uma pergunta de 30 segundos. Candidato Marcos Alexandre. De acordo com o portal da Transparência, a gente pôde visualizar que no último mandato do atual governo, gastou-se cerca de 40 milhões com a Companhia de Selva, agência de publicidade. No seu governo, essa farra, essa gastança com dinheiro público vai continuar? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Marcos Alexandre. Olha, Raul, primeiro eu queria esclarecer uma coisa que foi dita aqui, de que o governo gasta mais com propaganda, com divulgação, do que com segurança pública. Isso não é verdade. O orçamento anual é inferior a 12 milhões
de toda a parte de divulgação das ações do governo e campanhas educativas, e na segurança pública o investimento está no orçamento do Estado, ultrapassa 500 milhões. Olha, muitas emissoras podem responder essa sua pergunta, a TV Gazeta é uma delas, porque a Companhia de Selva ela é uma agência que faz com que o governo possa comunicar suas ações, fazer campanhas educativas, como a de trânsito, de saúde, campanhas de vacinação, informar a população de coisas importantes. Disso a gente não pode abrir mão, faz parte da política de transparência, faz parte da política de comunicação social do governo. São ações importantes porque o governo precisa comunicar as suas ações, precisa comunicar, por exemplo, quando inicia o ano letivo, para que façam as matrículas, precisa explicar à população coisas importantes. No inverno nós temos os riscos de alagação, no verão nós temos a seca, então são ações importantes e a comunicação, hoje em dia ninguém vive sem ela, seja em rede social, seja em jornal, seja em televisão. Nós vamos tratar esse assunto com muita responsabilidade. Eu queria só repor essa questão que foi citada aqui em relação à comparação da comunicação com a questão da segurança pública. Vamos à réplica de 1 minuto do candidato David Hall. O candidato só esqueceu de dizer que é essa agência que faz a sua campanha. No meu governo, essa imoralidade vai acabar. No meu governo, a gente vai utilizar esse recurso, esses 40 milhões que foram gastos, para a gente fazer o nosso projeto Sou da Paz. Esse projeto visa fazer com que a gente possa multiplicar 10 mil jovens que irão levar a cultura de paz para os nossos estados, para os 22 municípios do nosso estado. E aí a gente vai ter políticas de juventude sendo implementadas e efetivadas na prática, com atividades lúdicas, atividades de lazer, atividades culturais e atividades esportivas. Isso sim é uma prioridade, cuidar do nosso jovem. E nós, do Avante, estamos pensando nesse jovem. 1 minuto de tréplica para o candidato Marcos Alexandre. Olha, Raul, eu lamento você estar desinformado, porque uma coisa é a campanha eleitoral, são agências distintas, a outra coisa é a conta do governo, que foi um objeto de licitação pública. É importante que se diga isso. Você até agora, tudo que colocou aqui, tudo está um caos, você tem dificuldade de reconhecer os avanços que nós tivemos no Estado. Foram 20 anos de muito trabalho em todas as áreas. Você citou que a saúde está um caos. Nós, quando assumimos o governo, tínhamos só o pronto-socorro, foi construída a UPA da Baixada, a UPA do Tucumã, a Policlínica Tucumã, a UPA da Cidade do Povo. O investimento em saúde ampliou muito. Nós tivemos na educação, ao contrário do que você disse, ocupamos as primeiras posições do Norte, a 5ª no Brasil, do 6º ao 9º ano, a 9ª posição do ensino médio. O projeto de escola integral é da Frente Popular, o Colégio Militar é proposta da Frente Popular. Eu acho que a gente tem que fazer um debate responsável, falar a verdade cabe em todo lugar. Acho que o eleitor, a pessoa que está em casa, quer ouvir o que a gente precisa dizer da verdade sobre os fatos. O candidato Marcos Alexandre agora fará uma pergunta de até 30 segundos para o candidato Coronel Ulisses. Coronel, nós temos um avanço inequívoco na educação, e isso quem diz é o Ministério da Educação, MEC, que divulgou as informações do IDEB recentemente, colocando Rio Branco, por exemplo, na 3ª colocação entre as capitais do país, do ensino do 6º ao 9º ano, a 5ª posição do país, 1º do Norte, o ensino médio, a 9ª posição do país. E eu queria saber o que está previsto no seu plano para a primeira infância em relação à educação. Vamos à resposta do candidato Coronel Ulisses de até 1 minuto e meio. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que essas informações, elas carecem de uma pesquisa melhor, porque o que nós temos aqui, segundo o IBGE, 2017, a posição do município de Rio Branco, 4.980 entre 5.570 municípios. Então está muito atrás, a qualidade de ensino tem muito a desejar. O IDEB é 5,8 e somente 6 escolas, uma aqui da capital, alcançou esse índice. E tem mais, 5,8 é uma nota regular. A nota para ficar boa, que é de 0 a 10, é de 7 para cima. Então nós não temos o que comemorar nessa parte da educação. Mas nós vamos ter, logicamente o ensino infantil é responsabilidade da prefeitura, mas nós vamos ter um convênio e pactuação com a prefeitura para garantir que esse aluno do ensino infantil possa ter um ensino de qualidade desde a sua infância, para que ele possa chegar
no ensino fundamental e depois no ensino médio, preparado para o mercado de trabalho futuramente. Então nós vamos garantir, vamos triplicar, porque existe, né, alguns programas de governo, como por exemplo da merenda escolar, que é repassado por aluno, nós vamos triplicar isso com suporte vindo de recursos do Estado e não do suporte vindo de recursos federais, como o PENAI. Vamos à réplica de 1 minuto do candidato Marcos Alexandre. Eu espero que o coronel não tenha esquecido as crianças de 0 a 6 anos no seu plano de governo. Essa é a primeira infância. Na Prefeitura de Rio Branco, nós garantimos a matrícula para todas as crianças de 4 e 5 anos, que é a pré-escola. Construímos 14 novas creches e ampliamos as matrículas, que saíram de 18 para 25 mil crianças. O IDEB divulgou o resultado e nós atingimos a 3ª maior nota do país do 1º ao 5º ano. A nossa proposta é ajudar as prefeituras para que possam universalizar a pré-escola, 4 e 5 anos, ajudar para que a gente tenha mais creches nos municípios, 0 a 3 anos, e também para que a gente possa avançar no pacto, que é a meta 5 do Plano Nacional de Educação, que é o pacto pela alfabetização na idade certa, um grande desafio lançado para todos os gestores do país, para que as nossas crianças até o 3º ano possam ter alfabetização. Isso vai ser uma dedicação de vida nossa com as nossas crianças e a garantia de uma geração toda no futuro. O candidato Coronel Ulisses fará uma tréplica de até 1 minuto. Olha, eu gostaria de perguntar das pessoas que estão nos assistindo, porque eu tive uma conversa ontem com uma professora da creche modelo aqui. Ela diz que ela tira dinheiro do bolso para comprar clipe, para comprar papel, para comprar tudo. Está faltando tudo. O que o David Hall falou aqui, que está um caos, é verdade. O candidato Marcos Alexandre, ele vem aqui como se fosse o novo, mas ele representa o caos do nosso Estado. Ele é a continuidade de tudo de ruim que esse Estado produziu. Esse Estado hoje é o 2º Estado mais violento do país. A capital é a capital mais violenta do país. E não está acontecendo isso em todos os lugares, não, porque São Paulo está dentro do índice epidêmico, que é, no caso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é aceitável por ela. Então nós não podemos, nós vamos sim cuidar das crianças, porque eu tenho 3 filhos e pode ter certeza que nós vamos dar educação e garantir para eles a creche, a merenda escolar, o transporte escolar e tudo aquilo que for necessário para que ele possa crescer bem com a educação. Obrigado, candidato. O candidato Coronel Ulisses fará uma pergunta de até 30 segundos para a candidata Janaína Furtado. Janaína Furtado, qual a sua proposta para resolver o déficit da Previdência e realizar o equilíbrio atuarial em nosso Estado? Candidata Janaína tem até 1 minuto e meio para responder a pergunta. Olha, Coronel Ulisses, primeiro eu gostaria de lhe agradecer por essa pergunta, porque hoje mesmo eu estava fazendo uma avaliação sobre a Previdência e eu sei o que é o déficit fiscal aqui do nosso Estado. Mas o mais importante do que isso, explicar para as pessoas que estão nos assistindo, eu quero tratar a Previdência. Que justiça nós estamos querendo? Enquanto um ex-governador ganha 30 mil reais e nós, professores, temos que contribuir praticamente 30 anos para poder ter acesso às nossas aposentadorias. Então, quando se trata da Previdência, eu prefiro, primeiramente, discutir essa questão das injustiças que estão acontecendo no nosso Estado. E eu quero muito debater com você, conversar, para que a gente possa buscar resolver essa situação de injustiça que está acontecendo no nosso Estado. Enquanto alguém ganha 30 mil reais, tem pessoas que faltam emprego, falta a comida aí na sua casa. Réplica de 1 minuto para o candidato Coronel Ulisses. Olha, a questão da Previdência, eu quero dizer aqui para as pessoas que são aposentadas e pensionistas, vocês estão correndo o risco de ter o seu sustento comprometido por irresponsabilidade, não só desse governo, porque na verdade, infelizmente tenho que colocar a verdade aqui, começou com o governo do Orley Cameli, que retirou o fundo de previdência, emprestou para realizar algumas obras e não devolveu. Isso foi dado continuidade no governo petista de Jorge Viana. O que acontece? O equilíbrio atuarial nós vamos ter que ter aqui. As pessoas que são beneficiárias, que são os pensionistas, que são os aposentados e o pessoal da assistência social. Nós temos que ter as pessoas que podem dar o suporte para que haja um equilíbrio. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar os cargos comissionados,
nós vamos transformar ele em concurso público para que eles possam, a partir daí, serem efetivos. Então, quando eu faço isso, nós vamos ter um equilíbrio, porque hoje, como comissionado, ele não recolhe para o Acre Previdência, ele recolhe para o sistema geral. E o sistema geral não faz com que haja esse equilíbrio dentro do nosso Estado. Vamos à tréplica de 1 minuto da candidata Janaína Furtado. Para que nós possamos fazer tudo isso, eu tenho como proposta fazer uma auditoria. Nós só vamos realmente conhecer como é que está a questão previdenciária aqui do nosso Estado quando nós contratarmos pessoas que realmente conheçam sobre a Previdência. Então, eu apresentei no meu plano de governo e para isso nós não vamos precisar gastar milhões de reais. Nós vamos contratar essa equipe, ela vai fazer todo o nosso estudo, nós vamos avaliar para saber qual é o melhor caminho para garantir que você, servidor, no final não seja prejudicado. Encerrada esta rodada, vamos à segunda rodada de confronto direto do segundo bloco. De acordo com o sorteio prévio, quem começa agora perguntando é o candidato Marcos Alexandre do PT. O candidato escolhe um outro candidato para responder a pergunta formulada em até 30 segundos. Eu vou perguntar ao Gladson. Gladson, um candidato responsável, ele tem que conhecer a realidade do Estado que quer governar. É preciso ter um bom planejamento e se preparar para as eventualidades. Eu queria saber, na sua opinião, já que você fala tanto em gestão, qual a importância na gestão pública do plano de contingência? O candidato Gladson Cameli tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Candidato Marcos Alexandre, primeiramente, eu só queria lhe corrigir. Quando eu comparei que o governo gasta 2 vezes mais com propaganda do que com a polícia militar que eu me referi, não foi com a segurança pública. E o senhor concordou, parece-me, que vale a pena gastar 40 milhões com a imprensa e com a mídia do Estado do que abastecer os hospitais com remédio e melhorar as obras. Candidato, eu falo muito em gestão, sim. O meu plano... O senhor poderia repetir a minha pergunta? O senhor poderia repetir a pergunta? Acho que não pode. Vai repetir a pergunta contando o seu tempo de resposta. Não tem problema, só pode repetir. Plano de contingência, a importância na gestão pública do plano de contingência. Sim. Eu vou contratar uma equipe de consultoria e auditoria, porque o nosso Estado ele não é transparente, não dá os números exatos para que a gente possa realmente ter noção realmente de como está a situação do Estado, porque não existe transparência. O meu plano para que possamos valorizar todos os gestores que estão no Estado. Ok, resposta completa. Vamos a 1 minuto de réplica para o candidato Marcos Alexandre. Olha, essa aula de gestão o Gladson faltou. Plano de contingência é uma preparação que é feita no ano anterior para tratar principalmente dos problemas que nós temos no inverno com a alagação e no verão com a seca. É preciso fazer isso com planejamento, principalmente do monitoramento dos rios, defesa civil, a organização do corpo de bombeiros, abrigos públicos. É preciso estar preparado para que, se houver alagação, com um bom plano de contingência, o governo possa dar resposta, dar assistência e socorro às famílias. No verão, o plano de contingência tem que tratar das queimadas, do combate às queimadas, a preocupação principalmente em relação às crianças com problemas respiratórios, os idosos. No verão temos que cuidar para que todos os órgãos de controle, do questão ambiental, a questão da saúde pública, o abastecimento de água, porque a maioria dos nossos municípios são abastecidos pelos rios que secam muito durante o verão, tem que fazer a adaptação das bombas. Esse é o plano de contingência que o governador não pode deixar de fazer todos os anos. O candidato Gladson Cameli tem 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Marcos Alexandre, eu vou fazer toda uma auditoria, uma consultoria no Estado, porque você não tem os dados reais. E outro detalhe, eu não sou obrigado a saber de tudo. Eu não sou obrigado a fazer todos esses planos enquanto eu não concluir as obras inacabadas e tapar o rombo que está aqui no Estado do Acre, candidato. O senhor fala tanto em acordar cedo, em um bom administrador, mas a Custódio de Freire ali, a estrada para o aeroporto, não tem iluminação, porque a prefeitura não colocou. E eu quero ser governador de todos os prefeitos do nosso estado, ajudar a atual prefeita a concluir, a tapar os buracos aqui de Rio Branco, a melhorar o atendimento, fazer parcerias. Eu quero ser o governo das pessoas. Eu quero ser o governo que eu possa ajudar os 22 municípios do nosso estado. É muito bonito, muito fácil. Agora a gente vir com números, com gráficos, falar palavras bonitas, enquanto o eleitor, quem está nos assistindo, está na fila esperando o TFD.
Vamos lá em Porto Alto ver como é que está a questão da saúde lá. Não é essa saúde que o senhor defende. O senhor defendeu o quê? Gastar 40 milhões com mídia do que com a própria saúde do nosso estado. Candidato Gladson Cameli agora vai formular uma pergunta e escolher um candidato. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Posso escolher Gladson. para qualquer um? Para qualquer um, menos o candidato Marcos Alexandre. Eu queria fazer para ele. Mas vamos. Coronel Ulisses. O governo do PT nos prometeu uma saúde de primeiro mundo. O governo do PT, depois de 20 anos, nós estamos vendo aí obras inacabadas. O nosso pronto-socorro, o ERB, até hoje não está concluído. O Hospital Regional de Brasileira. Falta de apoio ao TFD. Filas para atendimento. Falta de remédios e equipamentos profissionais. Eu gostaria que o senhor pudesse apresentar a sua proposta para a saúde. Candidato Coronel Ulisses tem 1 minuto e meio para responder a pergunta. Em toda a administração do nosso estado, nós temos que combater 2 grandes cânceres que nós temos na administração. Mas na saúde, esse câncer é pior. Nós temos que fechar a torneira da corrupção, nós temos que fechar a torneira do desperdício. Porque exatamente por causa dessas 2 torneiras é que falta remédio, é que falta... Nós temos as filas que nós passamos 3 meses para conseguir uma consulta, 7 meses para se conseguir um exame, em torno de 3 anos para se conseguir uma cirurgia. Essa é a realidade da saúde que o nosso estado tem, que é o caos que é provocado exatamente por esse governo petista que não cuidou da saúde das pessoas. Mas nós queremos, dentro do nosso plano, nós queremos cuidar mais da medicina preventiva e deixar um pouco mais a medicina curativa para uma situação posterior. Porque se nós cuidarmos da medicina preventiva com saneamento básico, colocando o programa de saúde da família para funcionar, aí nós vamos ter uma economia, porque é muito mais caro você cuidar da curativa do que da prevenção. Nós queremos colocar os profissionais que hoje estão fora do sistema de gestão da Secretaria de Saúde, para que eles possam retornar. Porque hoje tem pessoas que estão nos lugares errados, pessoas que não têm conhecimento técnico e profissional para gerir e para cuidar da saúde das pessoas, porque lá se tornou um cabide de emprego. Então, pessoas que não têm conhecimento técnico e profissional. Nós queremos acabar com essa história e colocar os técnicos, o corpo técnico para cuidar da saúde. Candidato Gladson Cameli, com 1 minuto para a sua réplica. Eu quero dizer a você, profissional, tanto da saúde quanto do Estado, primeiramente que não se preocupe que nós não vamos perseguir, vamos demitir quem trabalha, vamos valorizar. Vamos concluir todas as obras inacabadas, colocar os especialistas nas regiões do Estado. Por exemplo, no Alto Juruá falta um neurologista. Se tem um paciente que precisa urgentemente de um neurologista, tem que vir para Rio Branco. Aí freta-se um avião. Tá? Porque é o tratamento fora domiciliar. Um frete de um avião para cá é R$18 mil, e aí você calcula mensalmente, porque isso vai ter planejamento, quanto isso não custa para os cofres do Estado. Então nós queremos colocar especialistas em todas as regiões do Estado, em parcerias com as prefeituras, abastecer os hospitais com remédios e equipamentos e fiscalizar como a população está sendo atendida. E para tudo isso, meus amigos, vai ter gestão, acabar com a burocracia e planejamento. E colocar as pessoas certas no lugar certo. Candidato Coronel Ulisses tem 1 minuto para a sua tréplica. Nós vamos criar a carreira de médico no nosso estado, onde nós vamos colocar especialista em todos os municípios. Esses especialistas terão que passar 3 anos nesse município para que cada município as pessoas possam ser atendidas e nós não podemos acumular todo tipo de serviço nos hospitais de referência. Algumas situações têm que ser cuidado do próprio município. Não há necessidade de nós gastarmos tanto com o TFD, de nós gastarmos tanto com o deslocamento da pessoa que é de um determinado município e vai para aquele hospital de referência, como acontece em Marechal Taumaturgo, como acontece às vezes no Jordão, como acontece em Rodrigues Alves e Porto Valta. Então, só irá ser encaminhado para situações de média e alta complexidade, situações que não podem ser resolvidas com aqueles médicos especialistas que nós teremos nos municípios. Nós queremos pegar também e fazer com que aquelas pessoas que não têm condições de ser atendida, porque nós queremos acabar com as filas, de ser atendida no sistema público. O Estado tem que bancar no sistema privado.
Candidato Coronel Ulisses escolhe entre a candidata Janaína Furtado ou o candidato David Hall para formular uma pergunta de até 30 segundos. Quem o senhor escolhe, candidato? David Hall, qual a sua posição quanto ao Estatuto do Desarmamento? O candidato David Hall tem até 1 minuto e meio para responder essa pergunta. Eu sou contrário. Eu gostaria de falar das políticas públicas voltadas para a área da segurança pública. Para além daquilo que todos os candidatos estão aqui se comprometendo, nessa perspectiva ostensiva, nessa perspectiva repressiva, que é necessária a valorização dos nossos profissionais, que é necessário um maior zelo, garantir as condições mínimas para que o operador da segurança pública possa realizar o seu trabalho com dignidade. A gente precisa também olhar para as ações preventivas. E nesse sentido a gente tem um projeto chamado Sou da Paz, uma política pública voltada para a juventude, onde a gente vai criar um fundo a partir da diminuição das assessorias do primeiro escalão, assessorias essa que o atual governador não abre mão. Nós iremos economizar ao longo dos 4 anos de governo 39 milhões de reais para poder investir em políticas emancipatórias para o nosso jovem, para que ele não seja cooptado para o mundo do crime, para que ele tenha perspectiva de futuro. O nosso projeto Jovem Empreendedor, a gente vai fomentar essa cultura empreendedora aqui no nosso estado e assim o nosso jovem terá possibilidade de se emancipar e vai vislumbrar dias melhores. 1 minuto de réplica para o candidato Coronel Ulisses. Eu quero dizer que o povo brasileiro, o povo acreano, foi enganado pelo governo petista novamente, um governo comunista. Houve um plebiscito onde as pessoas entenderam que aquela pessoa que é de bem, que preenche os requisitos psicológicos, que preenche todos os requisitos de não ter nenhum problema com a justiça, sem antecedentes criminais, que seja ficha limpa, que tenha condições tanto psicológicas e também a condição técnica, através de um treinamento, possa possuir uma arma como posse para defender a sua família. Isso é previsto, inclusive, no próprio Código Penal, quando se fala em legítima defesa. A legítima defesa, você tem que ter paridade de armas. A arma é um instrumento de democracia e nós queremos que as pessoas de bem possam ter oportunidade de se defender, principalmente o homem do campo, que fica isolado e muitas vezes sofre agressões, roubos, assaltos e não tem como defender a sua família. Mas também as pessoas que moram na zona urbana, porque hoje você é tratado, quando o bandido entra na sua casa, como vagabundo. Vamos à tréplica de até 1 minuto do candidato David Hall. O primeiro momento é a prevenção, o segundo momento a repreensão e o terceiro momento a ressocialização. Muitos dos presos, eles voltam a cometer crimes, porque não existe uma política efetiva de ressocialização. E no nosso governo nós vamos implementar uma política. Aquele apenado ele vai poder trabalhar, a gente vai fazer uma parceria com empresas privadas e ele vai produzir. Haverá esporte, nós iremos identificar os talentos, porque eles são seres humanos. Esse lance de que direitos humanos é direito para bandido é uma falácia. É uma falácia. Nós trataremos ele como seres humanos, agora haverá disciplina, haverá rigor. Haverá um sistema operacional de gestão baseado nos princípios militares. E aí a gente vai poder inserir também educação. Vamos profissionalizar esses presos e, com certeza, haverá uma diminuição da reincidência de crimes. E agora, de acordo com a nossa regra, o candidato David Hall formula uma pergunta de até 30 segundos para a candidata Janaína Furtado. Candidata Janaína, a gente sabe que para ser governador do estado do Acre, não importa ser homem ou mulher, vir do interior ou da capital, ser mãe, pai ou não. Na sua opinião, para fazer uma boa gestão, quais seriam as atribuições ou os requisitos necessários? A candidata Janaína Furtado tem até 1 minuto e meio para responder a pergunta. Hall, para ser governador, como você bem disse, aliás, governadora, não existem os requisitos além do que a
Justiça Eleitoral estabelece. Mas eu acredito que para ser governador, nós precisamos ter compromisso, responsabilidade, viver o dia a dia das pessoas e, principalmente, ter a preocupação diária. Nós precisamos resolver a situação da falta de segurança pública, por exemplo, aqui no nosso estado, que faz com que as pessoas, com que os empresários de fora e até mesmo aqui do nosso estado não invistam aqui no nosso estado para gerar emprego, para gerar renda, para tirar as nossas famílias da miséria. Sabe por que eles não fazem isso, Raul? Porque o risco é muito grande. É o assalto, são as drogas. Então eu acredito que além de ter o domínio, de conhecer as pessoas e as dificuldades que vive o nosso povo, eu reafirmo o que eu disse agora há pouco. Precisamos ser uma pessoa comprometida, que transpareça verdade para as pessoas e que não faça promessas que não possa cumprir para depois passar por mentiroso diante das pessoas. Vamos à réplica de até 1 minuto do candidato David Hall. Candidata, para além das atribuições inerentes ao cargo de governador, a gente não pode tratar seres humanos como meras estatísticas. A gente vem para cá e vê candidatos, falar de números, nós somos seres humanos. No meu governo, nós, o primeiro e segundo escalão dos nossos servidores de livre nomeação, eles irão utilizar os serviços públicos. É um compromisso que eu faço com você que está nos assistindo. Eu quero ver se os demais candidatos, eles aceitam esse compromisso, se eles têm coragem para fazer com que os seus servidores do primeiro e segundo escalão tenham saúde pública, não morem lá no IP, morem nos bairros para sentir na pele a violência, para saber como é que as coisas andam, para sair desse conto de fadas, né? Nesse cenário que eles criam, essa ilusão de que está tudo perfeito, não está. Você sabe que não está perfeito. A gente precisa mudar, mas mudar para melhor. A candidata Janaína Furtado tem direito a 1 minuto de tréplica. Olha, Raul, você falou agora há pouco sobre a questão de gênero, homem e mulher. Realmente, para ser governador do estado, não é o gênero que define. Mas eu, como mulher, aceitei o desafio de estar aqui, diante de todas as pessoas, com 4 homens candidatos, e eu espero sinceramente que eu possa representar bem as mulheres do meu estado. Sou uma pessoa que estudei até os 14 anos na zona rural, vim para a cidade, como já disse, para ter a oportunidade de estudar. Sou professora, sou vereadora, vivo os problemas do dia a dia da minha cidade e me sinto muito honrada de viver essa oportunidade. E a mulher pode sim ser governadora do nosso estado. Uma mulher pode sim governar com compromisso, com responsabilidade. O lugar de mulher é onde ela quiser, é tanto que eu estou aqui, sendo a primeira mulher candidata a governadora da nossa história, enfrentando 400 quilômetros quando eu saio de Tarauacá, deixando a minha filha de 6 meses, um de 14 anos e um de 11 anos, porque eu acredito nessa causa. Obrigado, candidato. A senhora tem agora 30 segundos para formular uma pergunta para o candidato Marcos Alexandre, seguindo a nossa regra. Marcos, eu tenho observado muito aqui nas falas dos candidatos sobre as questões ambientais. E eu tenho uma compreensão muito clara, porque eu não engano as pessoas, de que as leis, elas estão aí para ser cumpridas e não vai ser nenhum de nós que vamos mudar as leis federais. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta sobre a questão da sustentabilidade e as leis ambientais que são vigentes aqui no nosso país. 1 minuto e meio para a resposta do candidato Marcos Alexandre. Olha, Janaína, essa é uma pergunta muito importante, porque sempre que vem campanha, as pessoas falam em agronegócio, falam em florestania, em temas que são mais de conceito do que de desenvolvimento. Como você bem falou, nós temos uma legislação ambiental, nós temos o Código Florestal, que foi relatado pelo senador Jorge Viana e aprovado no país, e estamos todos submetidos a essa legislação. Temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente e temos o regramento colocado. Nós vamos dar sequência ao trabalho, principalmente da Secretaria de Meio Ambiente, das parcerias internacionais que têm levado investimentos às nossas florestas, dado apoio às pessoas que moram nas áreas de proteção ambiental, de proteção permanente. Também vamos valorizar e respeitar as comunidades indígenas, as áreas que foram demarcadas, tanto com políticas como
os agentes agroflorestais, as escolas, foram 87 escolas construídas nas áreas indígenas. Nós vamos respeitar o meio ambiente nas ações e temos uma área grande que pode ser incentivada na questão da agricultura. Nós temos 16 milhões de hectares, 2,3 milhões de áreas já desmatadas, principalmente nessa região do Vale do Acre, Rio Branco, Acrelândia, Plácio de Castro, Porto Acre, Capixaba. Nós podemos avançar muito na agricultura sem a necessidade de desmatamento e tem um instrumento muito importante de gestão ambiental, que é o zoneamento, que nós vamos, ano que vem, fazer a revisão, a atualização do zoneamento, procurando atualizar as políticas públicas de proteção ambiental e de desenvolvimento. A candidata Janaína Furtado tem direito a 1 minuto de réplica. Essa revisão sobre o zoneamento, ela deve ser, inclusive, prioridade de qualquer governo. Afinal de contas, é a grande reclamação das pessoas que eu ouço aí no dia a dia no nosso estado. Mas eu quero dizer para as pessoas que, apesar de ser do partido da Rede de Sustentabilidade, eu quero esclarecer que eu sou a favor do agronegócio. Eu acho que é uma forma de gerar emprego, é possível ter o agronegócio, é possível ter o extrativismo e também a agricultura familiar. As leis existem, não serão nenhum dos candidatos aqui presentes que vão poder mudar, mas a prioridade do meu governo são as pessoas. Fazer com que nós tenhamos, através inclusive do agronegócio, que não deve ser desenvolvido apenas em 4 anos. Eu tenho um projeto de transição para que a gente possa iniciar a identificação, inclusive, das cadeias produtivas, porque eu tenho compromisso com você, eleitor, dizer a verdade para vocês. Não é possível realizar essa proposta do agronegócio com toda a cadeia produtiva, desde o momento do plantio até o momento em que você vai lá comprar no mercado. Obrigado, candidato. A tréplica de até 1 minuto para o candidato Marcos Alexandre. Nós vamos, com a revisão do zoneamento, promover um amplo debate com todos os setores. A revisão do zoneamento é necessária para que a gente atualize as áreas e que faça as políticas voltadas para a vocação de cada município. A região do Vale do Acre tem uma vocação para a agricultura e nós vamos intensificar isso. Vamos facilitar o licenciamento ambiental, desburocratizar o licenciamento. Nós vamos unificar as secretarias de produção numa única secretaria, criar uma espécie de OCA do produtor para que ele tenha um único local para buscar assistência técnica, mecanização, o licenciamento em cada um dos nossos municípios. Vamos valorizar todas as culturas, as cadeias produtivas, do grão às hortaliças, à agricultura familiar e vamos implantar um programa de aquisição de alimentos, sem depender necessariamente dos recursos federais, a partir da compra da merenda escolar, já que a lei estabelece 30% da agricultura familiar. Vamos fazer isso respeitando o meio ambiente e o instrumento que nós vamos usar é a revisão do zoneamento. E assim nós encerramos o segundo bloco do debate ao governo do Acre. Vamos a um rápido intervalo e a seguir os candidatos vão responder a perguntas sorteadas ao vivo. Voltamos já. TV Gazeta nas eleições 2018.